Boa noite, Brasil. Esta é a primeira aula de Seminários 6. Nós teremos 4 encontros sobre Seminário 6, tá? O primeiro encontro com a gente, eu sou o professor Paulo Nishitani, para quem ainda não me conhece, né? Será sobre tecnologia, a tecnologia e os seus efeitos, tá? Nós teremos mais 3 encontros que eu vou até já antecipar aqui o assunto, né? De cada seminário, mas hoje, 11 de novembro de 2015, né? Uma quarta-feira bastante quente aqui em Londrina, e gostaria de citar, né? O pessoal que auxilia, né? O pessoal da retaguarda, sem os quais não seria possível essa aula. O tutor eletrônico lá em cima, Júlio César Arana, o operador, Francisco, né? Nosso tradutor de Libras, Claudinei, grande santista, colega de time. A diretora de imagem, outra santista, Mariana, nossa colega, também santista. E o próprio Paulo Nishitani, santista também, né? Muita coincidência, muito santista aqui na região, né, gente? Influência bastante grande da região de São Paulo, né? Mesmo porque aqui na nossa região nós temos o primeiro time, geralmente é um time paulista, e segundo ou primeiro time, que é o Tubarão Londrina Esporte Clube aqui, né, que já está subindo, já subiu para a Série B, graças a Deus. Tá certo? Bom, antes de iniciar então, deixa aqui descrever aqui quais seriam os seminários, né, os próximos seminários, os temas. O primeiro tema então de hoje seria a tecnologia e seus efeitos, tá? A gente vai fazer uma abordagem sobre os aspectos, né, inerentes à tecnologia e os seus efeitos. Então, ao longo da história, o homem vem desenvolvendo ferramentas, né, gente? E equipamentos. Esses equipamentos, essas tecnologias, têm nos trazido, né, benefícios e também causa problemas, né, problemas sociais, enfim, desemprego, né, poluição, né? Mas, na maioria dos casos, é benéfico, não é? Na verdade, isso tudo nós vamos discutir nesta noite. No segundo encontro que vocês vão ter na semana que vem, na próxima quarta-feira, é com a professora doutora Gislene Fregonese. Ela vai falar sobre a motivação pessoal e profissional. Estarei aqui assistindo na primeira fila aqui, porque é um assunto bastante empolgante, né? Motivação pessoal é o que a gente precisa nas empresas, né? Daqui 2 semanas nós teremos a terceira teleaula de Seminário 6 com o professor Marco Rissatomi. E o tema proposto aqui é Projetos Manifesto Ágil, né? Onde ele vai falar sobre reconhecer, né, o projeto na qual o desenvolvedor deverá conceber a solução em software, criar a estrutura para o gerenciamento de atividades através do Scrum. E o último encontro, a quarta teleaula, no dia 2 de dezembro, será com o professor Marcos Roberto Marques, né, cujo tema será uma visão geral do marketing na internet e do e-commerce, ok? Então, são seminários bastante interessantes, né, que vale a pena assistir, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a tecnologia e os seus efeitos, tá? Como a gente já antecipou, toda tecnologia, né, vem de uma necessidade, né, gente? E geralmente a guerra é que traz, né, os grandes inventos, né? Infelizmente, né, gente? A Segunda Grande Guerra Mundial trouxe digamos assim, uma aceleração, né, no processo de novas invenções, né? Um fato que a gente pode mencionar é a questão da bomba atômica, né? Cuja invenção, na verdade, eu fui vítima, né, direta. Na verdade, os meus pais, né, que a minha mãe morava na cidade de Hiroshima quando a bomba foi lançada, né, isso em 6 de agosto de 1945,
E para que essa bomba fosse, digamos assim, inventada ou, né, implementada ou idealizada que seja, houve uma série de estudos de balística, enfim, né, que foram, digamos, pesquisados, né, nos Estados Unidos. Isso aí deu um avanço grande, né, na questão de cálculos nessa área. Tá certo? E vamos então verificar qual é o nosso objetivo desta aula. Vamos lá para o primeiro slide. Nesse resumo aí, no resumo a gente já vai ver que serão abordados aspectos, né, relacionados à tecnologia e seus efeitos. A gente sabe que toda tecnologia traz benefícios, né, mas também pode trazer problemas de ordem social, por exemplo, né? O desemprego em razão do quê? Da automação de processos, tá certo? Pois é, coincidência ou não, né? Toda tecnologia passa por um processo, geralmente a tecnologia, né, a implementação de uma tecnologia passa por essa fase, né? Geralmente esse invento passa de um mundo analógico, né, de um cenário analógico para um cenário digital, né? Aí nós temos vários exemplos a citar, né? Relógio, enfim, o telefone, né, a televisão. Tudo que um dia foi analógico passa a ser digital. Isso caracteriza um avanço tecnológico, né? Todo sonho de um equipamento analógico um dia é virar digital. E neste encontro de hoje, nós citaremos 3 casos deste avanço tecnológico. O caso número 1 é sobre a televisão digital. O caso número 2, os caixas eletrônicos. E o caso número 3, a digitalização de documentos. Então vamos a eles. Antes de mais nada, nós vamos definir o que seria tecnologia, que é um termo de origem grega, né? Que o tekin ali é ofício e logia é o estudo, né? Então é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico, né, e as suas ferramentas, proporcionando o quê? Novos processos, né, a partir desses inventos, né? A tecnologia é uma forma geral, né, digamos assim, da associação da ciência e da engenharia para, né, geralmente o benefício do ser humano. Tá? Vamos para frente. E o efeito, definido o que seria o efeito, né? O efeito geralmente o efeito nós lembramos de fatores físicos, né? Eu mesmo lembro, quando eu falo de um efeito, já lembro de alguma coisa física, né? Mesmo porque um exemplo bastante prático, né, é a questão da bola de sinuca, né? Se eu tenho uma bola de sinuca, eu tenho uma bola de sinuca aqui na minha mão. Então a minha mão é uma bola de sinuca, a tacadeira, né, o bolão, tá certo? Se eu der um golpe, imagine aqui um relógio, né, na bola de sinuca aqui. Para os sinuqueiros, jogadores de sinuca, isso é fácil, né? Se você der um golpe às 12 horas aqui, né, o que acontece com o bolão? O bolão bate na bola visada e o bolão vai para frente, né? Se você der no meio do bolão aqui, um pouquinho para baixo, golpear aqui, o que acontece? O bolão, ao bater na bola visada, instantaneamente ela para, né? E a bola colorida vai para frente. E se você der o golpe às 6 horas aqui, o que acontece? O bolão bate na bola colorida e volta, né? É a chamada puxadinha, não é? E aí tem a puxadinha para a esquerda, puxadinha para a direita, né? Isso aqui eu gosto de falar disso porque eu adoro sinuca, né? Não, o bilhar também é interessante, né? Mas a sinuca é muito mais interessante, né? Aquela de 7 bolas,
sem numeração, né? É um jogo bastante inteligente, bastante interessante, onde exige uma certa habilidade, né? De jogadas, né? Uma ou duas jogadas para frente. Então, quando eu falo em efeito, né, pode ser um efeito instantâneo, né? Aquele que ocorre na hora, cujo tempo de resposta é quase zero, né? E o efeito retardado, né? Que a ação tomada, ela pode tomar alguns segundos ou milissegundos para que o resultado ocorra, certo? Então, passando para frente, vamos ver mais algumas definições. Então, o resultado causado pelo desenvolvimento dessas ferramentas e técnicas, né, auxiliam o homem. Por exemplo, me lembro que lá na década de 80, né, dos anos 1980, quando eu trabalhava ainda comecei a trabalhar muito cedo, né, com 18 anos, no primeiro banco foi o Banco Itaú. Em 1980 já tinha uma mesa assim, com mais ou menos 30 pessoas que tinham uma única função, era de envelopar documentos. Então ela pegava o documento, o extrato, o aviso, alguma coisa assim, né, colocava dentro do envelope, fechava, lacrava e separava por CEP, né, e mandava para o correio. Isso aí ficava o dia inteiro fazendo isso aí. Até que surge, mais ou menos em 1980, 81, uma máquina chamada envelopadora de envelopes, né? Aí foi o começo do fim, né? Porque o emprego de 30 pessoas foi totalmente extinta, né? Totalmente extinto. Porque essa envelopadora, o que ela fazia? Simplesmente ela pegava a folha A4, né, do documento já impresso, numa impressora a laser, por exemplo, né, e inseria numa máquina inline, né, em conjunto com a impressora, né, fazia o refilamento, cortava as bordas, né, passava a cola canadense, dobrava e já separava também. Então imagine, o processo, né, fica muito mais fácil, muito mais rápido, né? E uma máquina dessa trabalha 24 horas, sem problemas, né? Então, quer dizer, isso é um exemplo um exemplo que ficou ali, né, na década de 80. Só para citar aqui, né, tem um artigo de um autor aqui chamado Renan Renan. Ele cita aqui as 10 tecnologias de maior destaque entre 2000 e 2009. Tá? Se vocês lembrarem de mais algum, pode, por favor, destacar para a gente, né? Mas o Renan, ele cita aqui as 10 tecnologias de maior destaque entre 2000 e 2010 são, primeiro ou segundo, não existe uma ordem aqui, né? 1. Motores de busca. Ele considera como a tecnologia do primeiro século, né, ou do primeiro decênio do novo milênio. Internet de banda larga, o Wi-Fi, notebook, smartphone, iPod, GPS, processadores gráficos através de placas gráficas, né? As mídias de armazenamento e a TV de alta definição, HD, certo? Coincidência ou não, a maioria aqui desta lista está associada à informática, né? Mas não é coincidência, porque entre 2000 e 2009, realmente essas tecnologias tiveram destaque, né? É claro que ele puxou a sardinha para o lado dele, né? Para a área de TI. Mas outros segmentos também tiveram destaque, né? Menos, né? Mas teve. O pessoal, na área da medicina, enfim, né? A área da agricultura, novos maquinários, né? Novos equipamentos. Tudo isso aí faz parte de um avanço de tecnologia, né? Se alguém quiser citar aí também.
e quiser fazer perguntas também durante os 90 minutos, por favor, fique à vontade, né? Mesmo porque nós teremos 2 momentos de perguntas, mas pode fazer a pergunta a qualquer momento, ok? Então vamos seguir ali, no nosso raciocínio, uma breve descrição da evolução da tecnologia. No século XV, né, nós tivemos o Gutenberg com a máquina, né, de imprensa. No século XVI, nós tivemos a multiplicação das máquinas como consequência do capitalismo do comércio. Enfim, foi o alicerce do Renascimento. Tá? Século XVII, tá? Nós tivemos a Revolução Científica proposta por René Descartes. No século XVIII, tivemos a Revolução Industrial. Aí sim, digamos assim, foi o início, né, da manufatura e as máquinas, né, de fiar e tecer. Podemos dizer que aí foi assim um primeiro passo, né, para que alguém começasse a pensar em computação, né? Começaram a pensar. No século XIX, nós tivemos o século do vapor. O século XX foi dominado pela tecnologia, né, de grandes descobertas científicas. Infelizmente, né, a era atômica, né, sobressaiu, né, em função do quê? Das dificuldades da guerra, né? Então, eles precisavam inventar alguma coisa que detonasse mesmo, né? Desse um grande prejuízo. Bom, aí o Vargas define aqui, diz que o desenvolvimento de novas tecnologias inventadas e reinventadas pelo homem deve vir acompanhado de uma evolução sistemática de suas irreversibilidades, condicionamentos e possibilidades, nem todas aproveitadas. Aí vem o destaque, pois o resultado da tecnologia depende da forma como ela é aplicada. Isso está bem claro, né? De que adianta nós termos uma nova tecnologia se, digamos, a aplicação dela, o uso dela, né, for para o mal, né? E aí nós temos alguns exemplos, né, para o bem e para o mal. E aí já vem uma pergunta de Arapiraca, no Alagoas, né? O Sivaldo pergunta, professor, qual a metodologia que o autor utilizou para classificar as 10 melhores tecnologias? Boa pergunta. O artigo, eu peguei, dei uma lida hoje à tarde neste artigo, né? E peguei apenas o destaque do ranking, né, das 10 melhores. Tá? A metodologia, o objetivo específico e geral da pesquisa dele, eu não li, né? Então eu não tenho como te responder. Mas certamente ele puxou a sardinha para o lado de TI, né? Perceba que ele cita até o notebook, né? Que notebook, na verdade, é alguma coisa que advém do século passado já, né? Ele cita aqui a questão digamos assim, dos 10 aqui do ranking, o único que não está assim, digamos, associado diretamente com a área de TI, podemos dizer, é a TV de alta definição, né? Que se for levarmos a ferro a fundo, né? Se a televisão digital, principalmente no Brasil, a gente vai discutir isso no encontro de hoje, se a televisão digital fosse implementada da forma em que foi proposta no início, aí eu concordo, né? A TI teria grande influência na televisão digital. Mas até então, no Brasil principalmente, não existe quase nada de TI, né? O que existe é uma transmissão em alta definição, pura e simplesmente, né? Uma conversão do sinal analógico para digital, porém, né, sem interatividade, né, e sem aplicação associado à TI, coisa que devia ter acontecido desde dezembro de 2007. Tá? Mas isso nós vamos discutir no encontro de hoje. Vamos passar para frente?
Então, aí Vargas diz que nos nossos tempos, né, especialmente depois da globalização, né, existe uma enorme importância, né, não só para os indivíduos, mas também para as nações. O Vargas é um autor bastante interessante porque ele define muito bem o que é a globalização e o que é mundialização, tá certo? Para ele, mundialização, tá? É a questão da influência de um povo para outro, né? De costumes, enfim, de uma série de fatores. Já a globalização tem um fator voltado para a economia, tá? Então, quando cita globalização, né, são fatores econômicos. E quando se fala, principalmente econômico e político, né, na verdade. E quando se fala da mundialização, aí são costumes, enfim, culturas, tá? Esses termos são bem utilizados hoje em dia, né? Então, quando se quer falar sobre a influência da economia, principalmente Vargas, né, ele cita a questão da globalização. E quando fala de mundialização, são os demais fatores. Então, e com a sua grande evolução, a tecnologia já substitui o homem em várias tarefas, né? E aí nós podemos ver no próximo slide, aí tem uma breve descrição da questão de uma agência bancária, né? Frazon, em 2006, ele cita que, digamos, todas aquelas tarefas, né, realizadas dentro de uma agência, tudo era manual, né, gente? Para quem é da época, vai lembrar dos equipamentos mecanográficos, né, da autenticação mecânica, da máquina de calcular mecânica, enfim, dos processos manuais, né, dos cebolões, né? Para quem é da época vai lembrar esse termo. O que é um cebolão? Cebolão é aquele quadrado que ficava dentro de uma agência, né? E nesse quadrado tinha o quê? 10, 20, 30, 40 caixas, né? No centro da agência, tá certo? E o procedimento dentro de uma agência era completamente manual, né, gente? Não existia o processamento online. Então, o cliente, no momento em que ele aparecia na agência e fazia um saque, por exemplo, né? Ele sacava um valor lá, né? E esse saque era lançado manualmente num relatório que poderia ser atualizado diariamente, semanalmente, até mensalmente, dependendo da localização dessa agência, tá? Isso era um processamento totalmente batch, né? Não tinha nada de online. O equipamento mais moderno que existia numa agência era um telex, né? Ou um telefone, tá certo? E o telex era usado para uma ordem de pagamento. Era só aceito por telex. Com o tempo aí, né, início dos anos 1980, né, até a gente tem uma história bastante próxima, né, porque eu trabalhei num banco onde comecei em 78, né, mas logo em 1980 o administrador do Banco Itaú já cria, né, uma nova fábrica de equipamentos chamado Itaúcom, né, onde se fabricava componentes eletrônicos. Em seguida, né, já cria uma outra empresa chamada Itautec para fabricar equipamentos de automação bancária e também de notebooks, enfim, equipamentos de informática, né? Mas por que isso aí, né? Porque a pessoa era uma pessoa visionária, né? Era o Olavo Setúbal. Ele através digamos, da inauguração dessas duas instituições, né? Itaúcom e Itautec, parte por uma terceira fase, que é o quê? Automação bancária. Pega todas as agências do grupo, do Banco Itaú S.A. e começa a automatizar, né? Através dos próprios equipamentos que ela fabrica, né? Então, em 1980, 81, 82, já começa a engatinhar aí o processo de automação bancária. Surgem os primeiros caixas eletrônicos, né? A agência passa a ter terminais automáticos, né? O caixa já não tem simplesmente uma máquina
de mecanografia e sim, tem um equipamento na sua frente, que é um computador, né? Se bem que no começo não era um computador, era um terminal caixa, né? Dito TCX, terminal de caixa. Hoje em dia não, né, gente? Hoje em dia você vai numa agência bancária, tudo é automatizado, né? Desde o serviço que você tem para consulta de seu saldo, pagamentos, enfim, no caixa eletrônico, né? Até no momento que você vai num caixa, né? Ou você tem um atendimento na linha de frente lá, utiliza-se computadores. Vai no caixa, tem um computador na frente, né? A atualização é online, tá certo? A consulta à sua ficha é automatizada. Então, tudo isso aí acelerou o processo, né? Tudo bem, reduziu o número de funcionários? Muito, né? Na década dos anos 1980, 1970, uma agência normal, pequena até, né? Tinha 40, 50 funcionários, né? Até agências com 200 funcionários, né? Hoje em dia, você vai numa agência normal, comum, na sua cidade, você vai ver lá 10, 15 funcionários, né? Dependendo do banco, né? Tem banco que é muito mais enxuto, trabalha com 5, 6 funcionários. Ou tem outros bancos que trabalham com uma série de segmentos com 30 funcionários. Então, quer dizer, depende né, da característica de cada banco. Mas vamos... De banco dá para falar bastante, eu trabalhei em 4. Vamos lá para frente. Próximo slide. Então, em 2014, né, uma exposição de alguns dados. Em 2014 foram vendidos 54 milhões e meio, né, de smartphones, aparelhos desse tipo, da quantidade praticamente 55% maior que 2013, né? Então, o smartphone realmente é um equipamento que hoje, né, muitos dependem dela, né? Praticamente a pessoa, digamos assim, ficou aliada, né, a esse tipo de tecnologia, tá certo? Eu até, deixa eu ver aqui, não seria nesse momento, deixa eu ler aqui um artigo não, uma oração de uma criança aqui que eu vi eu fui almoçar hoje, eu trabalho numa cidadezinha aqui perto de Londrina, chamada Jaguapitã, que ela, aliás, essa cidade é a capital do bilhar, né? Por coincidência, capital do bilhar, né? Porque tem uma série de fábricas de mesa de bilhar nessa cidade, além de corte de aves, né? Fui almoçar lá, tava essa revista aqui no restaurante, achei interessante aqui, tem uma oração de uma criança, olha só, a oração chama-se Eu Quero Ser um Celular, muitos já devem ter ouvido, né? A criança reza assim, Papai do céu, eu quero ser um celular, por causa dos meus pais. O Senhor precisa ver como eles têm paciência com ele, mesmo quando chega em casa cansados do trabalho. Mas comigo não, vão logo dando bronca. Os olhinhos da minha mãe até brilham quando ela está olhando para o celular. É lindo ver. Eu quero que ela olhe assim para mim também. Quando estamos conversando e o celular toca, meu pai corta a nossa conversa no meio, mas nunca mesmo, ele para de olhar o celular para conversar comigo. Eles nunca têm tempo para brincar ou passear comigo, mas gastam horas vendo coisas no celular. Por favor, Papai do Céu, me transforme num celular. Daí todo mundo vai ficar feliz aqui em casa. Muito obrigado. Quer dizer, né? Oração de uma criança. É mais ou menos o que reflete, né, a sociedade de hoje, né? Já em 2011, quando eu estive no Japão lá vendo o desastre do nosso time Santos contra o Barcelona, percebi, você entra no metrô ou no trem, mas ninguém vê mais ninguém, né? Cada um, isso em 2011, né, gente? Cada um com o seu equipamento ali, né? O mundo dele é aquele equipamento. Mas isso aí hoje já é assim, né? No Brasil também não adianta fugir dessa tecnologia, né? Nós temos que usar esse avanço da tecnologia a favor, né? Muitos proíbem, por exemplo, numa sala de aula, né? Todo mundo desliga o celular, coloque no quadro ali, tá? Deixa encostado ali, né?
Mas eu já penso um pouquinho diferente. Já que não tem jeito, né, essa geração Y, que é imediatista, que é tudo para ontem, né? Por que não utilizar essa tecnologia para auxiliar? Por exemplo, na educação. Vai chegar um dia que cada um vai ter o seu celular lá, já que não se livra do celular mesmo em sala de aula, teria que reinventar uma aula, né? Fazer com que o próprio celular, né, fosse um equipamento, um instrumento que auxiliasse no processo de ensino-aprendizagem. Isso não está muito longe de acontecer, não, mesmo porque, gente, eu sou do tempo, muita gente né? Dar aula era num quadro negro, com giz, né? Hoje em dia nós temos o próprio ensino à distância aqui, né? Na Unopar, aqui no Grupo Croton, esses equipamentos, né? A gente chama de recursos audiovisuais, isso aqui é muito mais do que recurso audiovisual, né? São quadros, né? São câmeras, tudo, né, em prol da educação. Isso que eu acho interessante. Vamos lá, então? Olha só, em 2013, então, de acordo com o IBGE, as regiões Sudeste, né, ficou com 57% e 53,5% no Sul e Centro-Oeste, 54,3% registraram os maiores percentuais de utilização de internet, tá? Já a região Norte teve a maior população de pessoas de 10 anos ou mais, né, que utilizaram a internet, tá? Vamos para frente. E aí o IBGE também verificou ainda que a existência a grande existência de tablets nos lares brasileiros, né? Segundo os dados do PNAD 2013, 7,1 milhões dos 65,1 milhões de domicílios particulares tinham já o aparelho, os tablets. Passando para frente. Então, e aí é só para dizer que a Anatel, né, pretende reduzir a quantidade, praticamente está extinto, né? Já saiu uma notícia há 2 meses atrás no Jornal Nacional, inclusive eu vi, que praticamente a extinção desses telefones públicos, né, os orelhões. Os orelhões. Tá? Agora vamos para o caso 1, né, finalmente. O caso 1, a gente vai falar sobre a televisão digital no Brasil, né? Por quê? Porque está sendo um problema, né? A televisão digital no Brasil, eu me lembro que estava em São Paulo no dia que inaugurou a televisão digital no Brasil. Se eu não me engano, foi dia 1º ou dia 2 de dezembro de 2007, tá? Em São Paulo. Houve a inauguração da primeira transmissão digital na televisão. Tá? A proposta inicial era ótima, né? Interatividade, todo esse tipo de coisa aí, né? Mas nada disso aconteceu. Tanto é verdade que até hoje, né? Isso em 2007, hoje nós já são praticamente 8 anos se passaram e nada mudou, né? A proposta inicial era de que a televisão digital teria 4 subcanais em cada canal. Tá? Na sua cidade, por exemplo, você tem o canal 3, digamos que seja a TV Globo. Então, a 3 Globo teria 3A, 3B, 3C e 3D abaixo dela, né? Então, uma para esporte, outra para novelas, outra para educação, enfim, né? Aí, o que aconteceu? Absolutamente nada. Continuou com um canal, né? Tudo bem, alta qualidade de imagem, excelente, né? Existe interatividade? Nenhuma. Se existisse interatividade, teria uma série de benefícios, né? Você poderia fazer uma compra, né? Poderia, próprio Ibope, né? A instituição de pesquisa de audiência, digamos, a audiência seria real, né? E além de real, em tempo real, né? Todo esse tipo de aplicação poderia ser adotada se tivesse uma interatividade, que até hoje não tem. Vamos ver aqui o desenvolvimento da televisão digital no Brasil, nesse slide aí. Olha só, então. Então, o formato... Pode voltar um. Esse é o primeiro, né? Então, o padrão que o
o brasileiro, o Brasil, né, escolheu foi o padrão japonês. Muito pela questão da portabilidade, né? Questão dos equipamentos móveis, tá? E aí, o formato ISDB-TB foi escolhido pela alta definição, né, e pela transmissão em multiprogramação, que até hoje, infelizmente, não ocorre, tá? Então, agora nós vamos ver o primeiro vídeo justamente sobre a televisão digital. Aí nós vamos ver por que acontecem as coisas. Vamos lá, então. O país vai levar mais de 10 anos para abandonar o padrão analógico de televisão, o que traz consequências até para o sistema de telefonia do país. Recentemente, o governo adiou o desligamento total da TV analógica no Brasil. O prazo, que antes era junho de 2016, foi estendido para dezembro de 2018. Até aí, sem surpresas. O governo já havia dito que faria esse adiamento. O processo de desligamento do sinal analógico será gradual, com início já marcado para janeiro de 2015, começando pelos grandes centros urbanos. O assunto é delicado, principalmente sob duas perspectivas. A primeira é que o cidadão comum brasileiro não pode ser forçado a comprar um conversor ou uma TV digital. Ainda que conversores mais baratos sejam encontrados por menos de R$ 80, o valor ainda é alto para um país como o nosso. Segundo o Censo Demográfico 2010, metade da população tem renda per capita de até R$ 375. Se você pega as principais capitais do Brasil, a penetração da TV digital foi muito forte, muito acelerada. Mas a gente sabe que o Brasil é muito assimétrico na sua distribuição de riqueza e renda. Então é complicado você pressupor que o avanço da TV digital, que foi rápido na capital, ocorra em cidades menores ou no interior do Brasil. Sendo assim, o governo resolveu voltar atrás e ponderou o prazo, dando mais tempo de adaptação à população. Mas o desligamento do sinal analógico também é um desafio grande para emissoras e retransmissoras de televisão em todo o país. Para as grandes é fácil, o alto investimento é facilmente absorvido pela grande audiência e expectativa clara de retorno. Já para as emissoras menores, principalmente no interior do Norte e Nordeste, a transição é bem difícil de ser feita. O investimento numa infraestrutura de transmissão digital é caro frente à audiência esperada deles. Então, essas emissoras, elas não têm uma receita compatível com a receita de publicidade que você tem numa grande capital. Esse fenômeno, esse movimento está ocorrendo, mas não na velocidade desejada. E, sob hipótese nenhuma, você pode tirar um direito do cidadão, que é o direito de ter acesso à informação. Com quase 16 anos de existência, a TV Educativa de Jundiaí está em pleno processo de transição do analógico para o digital. A captação e a edição já são digitais, mas agora eles finalizam a troca de equipamentos para passar a fazer definitivamente a distribuição do sinal digital em alta definição. Os desafios são os investimentos financeiros iniciais que têm que ser feitos, uma hora ou outra vai ter que ser feito. Então a gente já está fazendo paulatinamente. É trabalhoso porque a gente acaba mudando um pouco a lógica conceitual até da emissora, desde captação, quando você faz captação em fita, edição em fita, mas a gente tem que analisar isso como possibilidade futura e como um fator positivo para a TV. Aqui eles resolveram antecipar o prazo definido pelo governo e esperam estar operando de forma totalmente digital até o final do ano. A diferença é que, por se tratar de um canal fechado, a transmissão digital vai ser feita até a operadora a cabo, para dali ser distribuída, por enquanto, tanto em digital quanto em analógico. O telespectador não vai ser afetado diretamente nesse processo, até porque a operadora vai fazer essa transição. De
Dinheiro e telespectadores à parte, o outro lado dessa história, e que também interessa a muita gente, é que a TV analógica ocupa uma faixa de frequência de transmissão extremamente cobiçada, não só pelo mercado televisivo, como também pelas telecomunicações, principalmente para operar o sinal 4G. Mas o Brasil ainda não definiu claramente sua política em torno do espectro dos 700 MHz. A discussão é forte, mediada pelo governo e pelo Ministério das Comunicações. Mas, por enquanto, 4G no Brasil apenas na faixa dos 2,5 GHz. Ou seja, conforme já comentamos e explicamos aqui, os tablets e smartphones adquiridos fora do Brasil não vão mesmo funcionar no 4G brasileiro, pelo menos até 2015, quando se dará início ao processo de desligamento do sinal analógico. O mesmo vale para os estrangeiros que eventualmente estiverem por aqui até lá, inclusive durante a Copa do Mundo do ano que vem. Alguns usuários vão ficar frustrados porque vão comprar tablets, smartphones no exterior e num momento inicial, infelizmente, eles não vão funcionar no Brasil, porque a eletrônica daquele tablet não está preparada para a faixa espectral de um país ou de outro. Isso vai demorar uns 4, 5 anos para a tecnologia estabilizar e resolver essas questões. Agora veja que curioso, nos Estados Unidos o desligamento total da TV analógica se deu em 2009, ou seja, completará 9 anos quando, se tudo der certo, o sinal também for extinto no Brasil em 2018. Coincidência ou não, na terra do tio Sam a TV surgiu em 1941, enquanto a primeira transmissão por aqui só ocorreu, sim, 9 anos depois, em 1950. Resumindo, não estamos tão atrasados assim, mas quando o assunto é TV, parece que o país também não evoluiu muito nessas últimas décadas. Se você quiser entender mais sobre a relação entre o 4G e a TV analógica, acesse olhardigital.com.br. Nós separamos o link de uma reportagem que explica em detalhes essa discussão no país e também por que os 700 MHz são tão concorridos. Aproveite para conferir outra matéria sobre a dificuldade das pequenas emissoras em exibir sinal HD. Acesse, confira e fique por dentro. Então, pessoal, eu até substituí, né, o vídeo sobre a televisão digital, né? Antes falava mais a questão técnica, né? Agora ele versa mais sobre a questão política, né, e dessa solução, né? O próximo caso que a gente vai comentar aqui é sobre caixas eletrônicos. Porém, antes de começar sobre caixas eletrônicos, nós faremos um pequeno intervalo aí de 3 a 4 minutos para mais dúvidas que vocês possam colocar aí na tela, ok? Então vamos aguardar aí parar um tempinho, vamos lá.
Então, pessoal, neste momento de perguntas, né? Vamos ver ali. De Sobral, no Ceará, Madison. Professor, o aluno Thomas, ou Tomás, pergunta se vale a pena ter 4 subcanais, né? 4 subcanais com a qualidade SD ou somente um HD. Bom, claro que por questões de resolução é melhor ter um HD, né? Mas aí, por questões de proposta inicial, né? E até da tecnologia escolhida, havia uma proposta de que teria 4 subcanais, né, dentro de um canal com alta resolução. Aí o pessoal vai ter que se virar, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Mas a resposta óbvia, na verdade, é que realmente, nesse caso, vale mais a pena ter um canal HD do que 4 SDs, né? Até por questão de resolução. Uma é quase o dobro da outra, né? Uma é de 700 e poucas linhas e outra é de 400 né? É metade, tá? Outra pergunta, de Coari, no Amazonas, Elinete pergunta, professor, o aluno Sivanei pergunta, se no Japão existe interatividade com a TV digital? Boa, excelente pergunta, porque, na verdade, eu não tenho essa resposta. Eu estive lá em 2011 e observei, que eu não tinha nenhum dispositivo móvel, né, em 4G, que eu pudesse, na verdade não, que se eu tivesse uma televisão, né, disponível para fazer esse teste. No hotel tinha lá todos os canais, né? Inclusive no Japão eu achei um fato bastante inusitado, né? Lá não tem muita diferenciação, né, como aqui, né, gente? É a questão do horário, né? Geralmente um desenho animado, né? Se assiste quando? De manhã, né, gente? Um filme policial, de repente, mais à noite, né? Achei um fato bastante inusitado, é que de madrugada, às 3 horas da manhã, você liga a televisão, né? Tá passando um desenho animado, no canal aberto, não na TV a cabo, canal aberto, né? Então existem algumas coisas estranhas, né? Mesmo porque aqui no Brasil nós temos a NHK, né? NHK, que é a televisão japonesa, uma das mais famosas, né? Que transmite uma variedade de programação. Tudo bem, que a diferença é de 12 horas, né? Existe ontem, por exemplo, foi boa essa pergunta, que adoro músicas japonesas, né? Ontem, estava aqui na Unopar, cheguei em casa, né? A sorte é que nós estamos 1 hora adiantado, né? Então, começa um programa lá no Japão, às 10 horas da manhã, ao vivo, de música, né? Ao vivo, né? É um programa de palco com os cantores mais famosos do Japão, ao vivo. Mas não tem preço que pague uma transmissão dessa. Eu voltando para casa, né, começando às 11 horas da noite, das 11 à meia-noite, um programa desse, com os melhores cantores japoneses ao vivo, né? E aí, respondendo a sua pergunta, a questão da interatividade, de fato, eu não sei se no Japão já existe interatividade para algumas funções, do tipo compra de produtos, esse tipo de coisa, tá? Mas a aplicabilidade de dispositivos móveis foi escolhida para isso, né? A tecnologia japonesa é a mesma brasileira, né? Eu não consegui presenciar esse tipo de aplicação lá também. Se existe compra, né? Questão da verificação de audiência, esse tipo de coisa, tá? No Brasil eu sei que não tem nada, né? O que tem é imagem, que em tese, né, já é muito boa, né? A imagem é excelente. O único problema é que tem canais e canais, né? Tem canal que o tempo de resposta, o delay da transformação analógica para digital leva 2, 3 segundos. Tá bom, né? Mas tem outra que leva 15, 20 segundos para converter, né? Isso provoca o quê? Provoca um atraso terrível, né? Você está lá no canal HD, o vizinho ali já gritou gol há 20 segundos e você não viu o gol ainda, né?
Isso é um atraso grande, né? Então a conversão ela tem que ser rápida. O equipamento que converte o sinal, né, o conversor, ela tem que ser rapidíssimo. Né? Tem que ter o sync voice rápido e a transmissão rápida. Né? Senão acontece isso que geralmente acontece. Uma pessoa está assistindo um jogo num canal num canal cuja conversão é mais rápida, vai gritar o gol 10 segundos antes. Aí perde a graça, né? A questão de assistir um jogo ao vivo, a graça está em você assistir ao vivo, né? Já que, citando aí, né? Quando que foi, Claudinei, eu não lembro, o gol do Neymar, acho que foi antes de ontem. Não, foi no domingo? Foi no domingo, né? Espetacular gol, que eu assistindo assim, ao vivo, né? Tudo bem que ele é ex-santista, né? Mas não é por causa disso, não. É um excelente jogador que aliás, amanhã ele vai entrar em campo, né? Você assistindo o jogo ali ao vivo, né? Naquele momento, alguns segundos antes dele marcar o gol, eu falei, eu vou levantar, né? Que eu ia esquentar uma aguinha lá para fazer alguma coisa lá. Vou esquentar. Mas uma questão de segundos, eu falei, não, acho que deixa eu dar uma olhadinha nessa jogada. Aí, pá, né? O Uruguai lá cruza, né? E aí o Neymar dá aquele lençolzinho, né? aquele lençol no zagueiro e marca aquele gol espetacular, né? Eu gosto tanto de futebol que na hora eu não torço para o Barcelona, muito pelo contrário, né? Porque fui vítima em 2011. Porém, no momento eu soltei um berro, né? De emoção, porque eu adoro futebol. E ver um gol daquele ali foi terrível, né? Gente, deixa eu parar de falar de futebol, que quando eu começo a falar de futebol, aí é papo para a noite inteira, né? Vamos voltar para o nosso caixa eletrônico, que é o caso 2, tá? Por quê? No Brasil, né, o caixa eletrônico ainda é um equipamento exclusivo para o banco, né? Para aplicações bancárias. O que é isso? É você fazer uma consulta da sua conta corrente, fazer um pagamento, né? Fazer uma transferência, mas tudo relacionado à sua conta corrente, daquele banco exclusivo, né? A não ser que você esteja num equipamento compartilhado, 24 horas, por exemplo, né? O que seria o suprassumo da modernidade, né? Da modernidade? Seria se todos os bancos se associassem e utilizassem uma mesma tecnologia em prol, né, do serviço bancário e disponibilizasse todos os equipamentos para todos os bancos. Mas isso, infelizmente, é uma utopia, né? Existe para alguns terminais, aqueles terminais vermelhos ditos 24 horas, né? Onde se você não é cliente daquele banco, você acaba utilizando e pagando por isso, né? Agora, o ideal seria que você tivesse um compartilhamento total de todos os bancos do Brasil, né, para aplicações bancárias. Mas, como já dissemos, isso é uma utopia. Por quê? Cada banco, não é, investiu na sua tecnologia, né, implementou a sua solução, não é agora que ele vai, né, entregar o ouro para o bandido assim de graça, não é verdade? Então, cada banco tem sua solução, né, sua aplicação, sua tecnologia, né? E vou além, hein? Já na última feira de aplicações de automação bancária, já mostraram um equipamento, né? Um caixa eletrônico espetacular, que você praticamente não chega nem perto do equipamento, né? Você faria alguma coisa virtual. Porém, o único problema, que ainda eu acho que eles não tiveram uma solução, é de como fazer um saque, né? Se você não consegue chegar perto, então como que você faria um saque? Mas isso tudo vai ser resolvido um dia. Então, no Japão, né, onde os bancos cobram por retirada de dinheiro, os caixas eletrônicos não são muito populares. De fato, é isso mesmo. Eu estive lá... estive num local bastante movimentado, que é um distrito, né, de Tóquio, chamado Shinjuku, né? Porque o Tóquio praticamente ela não é uma cidade.
Tóquio é digamos assim, um conjunto de 27 distritos, né? E cada distrito é praticamente o que a gente chama de cidade aqui. Então é uma super cidade, Tóquio, né? E eu estava numa delas, que chama Shinjuku, que é a mais comercial de Tóquio. E não observei muitos caixas eletrônicos. Hiroshima também, eu fui para Hiroshima, tem poucos caixas eletrônicos. Né? Aqui no Brasil, você vai em qualquer esquina, qualquer banco tem caixa eletrônico. Gente, pelo menos nisso nós estamos na frente, né? Na tecnologia aplicada a bancos, nós estamos muito à frente. Né? Nós estamos bem desenvolvidos com relação à tecnologia para automação bancária, nós estamos bem desenvolvidos. Isso a gente pode se orgulhar, né? E aí no Japão, além de você retirar dinheiro, né, você tem outras aplicações, tá? Estados Unidos, né, outros países, por exemplo, você pode comprar ingressos, né? Você pode comprar selo, né? E aí vai. Claro que o banco em si, ela não tem interesse em fazer isso, né? Teria que ter um caixa eletrônico específico para isso aí. Eu já pensei um pouquinho além. Por que não utilizar essa tecnologia um dia, né? Para fazer um dia só, no dia da eleição, utilizar o caixa eletrônico para inserir o voto do eleitor. É possível? É possível. Por quê? O caixa eletrônico nada mais é do que um terminal de computador. Então, é apenas você inserir um software, que não é nada complicado, para você disponibilizar uma urna, né? Só que existe interesse dos bancos? Mas claro que não, né? A não ser que houvesse um convênio, ultra convênio, que pudesse facilitar, né? Mas vamos lá. Então, o que a gente quer dizer é que o caixa eletrônico, no Brasil principalmente, é exclusivo para aplicações bancárias. Vamos para frente. Então agora a gente vai ver um breve vídeo aí sobre caixa eletrônico. Vamos lá então. Caixa eletrônico. Quem nunca se atrapalhou na hora de usar um caixa eletrônico? Às vezes dá problema, às vezes está travado, às vezes está fora do ar. Eu esqueci a minha senha. Haja memória para guardar tantas senhas. Um único procedimento pode exigir do cliente até 3 códigos diferentes. E olha que tudo precisa ser digitado bem rapidinho. Caso contrário, a operação é cancelada. Lidar com a dinâmica dessas máquinas é mesmo um desafio. Para os mais velhos, então... É difícil, a parte operacional hoje está muito difícil para mim aprender. Tem muito botão e muita senha. Vai mexer com esse botão, aí tem hora que eu me atrapalho, aí tem hora que dá problema. Nessas horas, o jeito é pedir ajuda. Mas é aí que mora o perigo. A pessoa ao lado pode não estar bem intencionada. Quem entende do assunto dá várias dicas. Uma delas é desconfiar de gente simpática, solícita demais. Estranhos devem ser descartados sempre. A saída é, então, procurar por um atendente, que, além de uniformizado, deve usar um crachá de identificação. Também tenha certeza de que ele não consegue ver a sua senha. No caso de dúvida, encerre a operação e entre no banco. O terminal eletrônico, essa pessoa consegue ter acesso ao próprio cartão da vítima e as senhas, e a senha bancária. Em determinado momento, ele faz a troca do cartão sem que a pessoa perceba. De acordo com os bancos, 90% dos golpes ocorrem quando as agências estão fechadas. Fora do horário bancário, não existe a figura do atendente, principalmente em salas mais isoladas, em locais mais isolados. E o setor garante, os terminais eletrônicos oferecem segurança, mas o cliente deve estar sempre em alerta. Os terminais têm posicionamento estudados, têm telas de privacidade que não permitem que a leitura seja feita a partir de um determinado ângulo da tela, mas cabe também aos clientes se preocuparem em se dirigir a pessoas identificadas. Apesar das recomendações, as fraudes são frequentes e não é raro uma vítima precisar recorrer à justiça para ter o dinheiro de volta. O banco, como um prestador de serviço, ele é responsável pela qualidade. E essa qualidade vai passar também pela segurança.
né? Então, fatalmente, ele tem responsabilidade caso o serviço que ele ofereça se apresente defeituoso e, por tabela, venha a se mostrar vulnerável, né? Por causa de um saque ilegal feito numa sala de autoatendimento, há 2 meses um banco de Minas Gerais foi condenado a pagar indenização por danos morais a uma cliente. Uma situação ocorrida dentro da própria agência, né, cercado num ambiente em que o usuário tinha todos os motivos para se sentir seguro. A mulher teria aceitado a ajuda de um suposto funcionário para movimentar a conta do marido. Ela só percebeu que se tratava de um impostor quando o extrato acusou uma retirada de R$ 550. O banco alegou que houve negligência da usuária e contestou a indenização de R$ 5.000 determinada em primeira instância. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o valor foi fixado em R$ 2.000. Essa ação não pode se repetir, portanto, ela tem que ter um caráter punitivo e pedagógico para a instituição financeira e, por outro lado, não pode causar um enriquecimento sem causa daquela pessoa, enriquecimento ilícito, uma indenização exagerada. Entendimento contestado por órgãos de defesa do consumidor. Para ele ser ressarcido disso, ele teve que entrar na justiça, ter sentença de primeira instância, ter sentença de segunda instância, tá? Esperar no mínimo um ano e meio, ainda depois tem que executar essa sentença e receber R$ 2.000. Além da reparação pelos danos morais e materiais, as vítimas também esperam que os responsáveis pelos golpes sejam descobertos e punidos. Uma tarefa que cabe à polícia e que nem sempre é fácil. Essas quadrilhas, elas têm uma dinâmica muito grande e são bastante ágeis. Então, a movimentação, a mobilidade deles é grande. E eles vão desenvolvendo de acordo também com o desenvolvimento da tecnologia, né? Então eles vão sempre se aperfeiçoando. Ricardo sentiu na pele a audácia dos criminosos quando perdeu o CPF e o documento de identidade. 6 meses depois, passou a receber várias cobranças. A primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a agência do Banco do Brasil e para saber o que estava acontecendo, né? Que eu desconhecia qualquer financiamento que eles estavam alegando, né, que eu fiz. Com os documentos de Ricardo, os bandidos financiaram um carro, equipamentos eletrônicos, ativaram 2 linhas de celular e ainda fizeram um cartão de crédito. Eu vi o contrato online da financiadora lá do carro, né? Ele assinou o contrato do carro exatamente da mesma maneira que eu assinei o RG lá. Ele só mudou a foto, só isso. As compras foram feitas mesmo depois de Ricardo ter registrado a ocorrência na delegacia e retirado a segunda via dos documentos. Por isso, o analista de sistemas briga na justiça para ser indenizado. Do episódio, diz que tirou uma lição. Quando você vai fazer uma compra num site, eles pedem lá para você preencher o seu CPF, o seu RG. Então, a partir dali, ele pode fazer inúmeras coisas aí que você não tem nem ideia. Então, hoje em dia, quanto menos exposto você está, melhor, né? Interessante que no final do vídeo, né, ele cita a questão da segurança, né? Que ele fala a inserção do CPF possibilita digamos, uma compra indevida, alguma coisa assim. Eu sou uma pessoa que sempre gostou, né, de utilizar a tecnologia, tá? Tipo, pagamentos de contas, compras, né? Faço tudo pela internet, né? E durante muitos anos eu fiz isso sempre, né? Porque eu confio nessas instituições até o dia que você cai, né? E aconteceu 2 meses atrás comigo. Chegou na minha fatura de cartão de crédito, 2 compras que eu não havia feito. Mas aí foi fácil, né? Bloqueei o cartão, comuniquei o banco, e o banco já foi atrás, né? Cancelou a compra. Mas como que essa pessoa, né, conseguiu as informações, aí já são outros 500. Tá? Provavelmente
naquele mecanismo de compra, a pessoa adentrou e pegou a informação. Tá? Graças a Deus eu tive os valores ressarcidos, né? Existe uma certa chance de que isso aconteça? Existe, né? Mas a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Tá? A questão da tecnologia, né, que é o nosso assunto de hoje, é bastante interessante por esse fato, né? As pessoas falam, então, você não sai muito de casa, então você, né, não gasta muito dinheiro, né? Você não vai muito ao shopping, você não vai ao centro, ou sei lá, você não vai a caminhar na cidade, então você é uma pessoa que não usa muito dinheiro. Agora, muito pelo contrário, né? Eu sou um exemplo prático disso aí. Quanto mais eu fico em casa, mais eu gasto dinheiro. É incrível isso aí, né? Isso aí já virou um vício, né, gente? Você pega o seu tablet lá, ou seu computador, e já entra numa loja lá e vê um negócio meio barato e já quer comprar, e compra, né? E a comodidade de você estar no sofá, faz a compra, né? E aquele prazer que você tem de receber aquela caixinha lá na portaria, ou lá, sei lá onde que a gente mora, né? Numa casa ou num apartamento, né? Isso se torna um vício, né? E eu posso confessar que, nesse ponto, eu sou viciado nisso aí. Compras, né? O e-commerce, para mim, eu sou vítima do e-commerce, né? Como também sou vítima da utilização de processos bancários. Tudo eu faço pelo banco. Eu trabalho em banco, só que eu não uso banco. Eu, né, trabalho num banco, mas não vou na agência do banco onde eu tenho conta. Jamais. Por quê? Para quê? Né? Se eu tenho tudo na mão, né? Tudo na internet, não preciso mais, né? Olha o tamanho da comodidade. E, finalmente, o caso 3 que a gente vai ver hoje é a questão da digitalização de documentos. Tá? O que é a tal da digitalização de documentos? É simplesmente você pegar uma imagem, alguma coisa que é analógica, e transformar em digital, né? Por isso que se chama digitalização. Ou a transformação do que é analógico. E o que é analógico? Uma imagem, né? E transformá-lo em digital, em bits, né? E esse gerenciamento eletrônico de papel, de microfichas, microfilmes, né? Quer dizer, ele permite o controle, né? E a conversão em computadores, em arquivos digitais. No Brasil, e aí em outros países, o profissional habilitado que lida com esse tipo de tarefa, né, que é a digitalização, imaging, né, o GED, o workflow, o code, tudo isso, a certificação chama-se CDIA, ou do bom inglês CDIA, né, que é o Certified Document Imaging Architect. Tudo bem que no Brasil ainda tem alguns locais que não se exige, né, o CDIA para trabalhar, mas as grandes empresas já exigem que você faça o CDIA, tá? E o CDIA serve então para te habilitar ao GED, ao Code, ao Image, ao Workflow, que a gente vai ver aí mais para frente. Então, o que é o GED, hein? Você já deve ter visto em algumas outras disciplinas voltadas à administração, porém, sob o foco, né, o enfoque de TI, o gerenciamento eletrônico de documentos, o que é? Nada mais é do que o que o americano entende como imaging. É o tratamento dos dados, né? Ou seja, possibilitar que você introduza esses dados no sistema, né? Organize, faça a indexação e faça uma rápida recuperação desses registros. Tá ok? Antes de a gente continuar, nós temos pouco tempo, porém, nós vamos fazer um pequeno agora intervalo para tirar dúvidas. A gente volta já já, tá? Rapidinho, vamos lá.
Então, seguindo, agora a gente vai finalizar, né, a questão do GED, tá? Mas em uma pincelada, né, do que seria o imaging. Vamos lá para frente, no primeiro slide a gente vai ver. Olha só, nada mais que isso, né? Você tem um conteúdo em arquivo, você faz a captura num determinado equipamento, né? Você faz o tratamento dessa imagem ou desses dados, arquiva, garante a entrega, recupera e distribui para o público interno ou externo. Tá certo? Isso daí, basicamente, é, né, o princípio do GED, da gestão ou do gerenciamento eletrônico de documentos. Tá claro que esses softwares de gerenciamento de documentos é bastante caro, né? Estou falando dos softwares sérios, né? Mas existem também os... E quais são essas fontes de conteúdo que a gente fala aí que pode ser inserido no sistema, né? Todos esses aí, tá? Desde uma música, de uma ligação telefônica, de uma imagem, de dados, né? De um fax, tudo isso pode ser fonte geradora de conteúdo para ser tratado, tá? E aí, o documento em si, ele pode ser composto, né, sob o contexto de GED, dessa forma aí. Ele pode ter essas informações, né? Pode ser, um gráfico pode ser uma informação, um dado, né, digamos aí, ou dado uma informação, né? O texto, né? Enfim, tudo isso aí que vocês vislumbram na imagem pode ser, né, um documento, tá? E que tecnologias de GED nós temos, os principais, tá? Só citando, nós temos o Document Imaging, que trata de imagens, tá? É a questão de você pegar uma foto, uma imagem, fazer o tratamento dessa foto, né? E armazenar, ou não, né? Depende da sua aplicação. O Document Management, que é fazer a indexação dos dados, né? O Workflow, que nada mais é do que o controle, né, dos processos dentro de uma automação. Pode ser uma fábrica, né? Pode ser um pedido, enfim. É um software bastante difundido há 20 anos, praticamente, né? E muito utilizado para o acompanhamento gerencial, por exemplo, da fabricação de um veículo, né? Pelo Workflow você pode acompanhar em que pé que está a fabricação de um determinado veículo, tá? O Code é Computer Output to Laserdisc. Isso aí são consultas digitais e rápidas, né? Ultra rápidas, porque não existe um tratamento, não existe muita florzinha, né, em cima dos dados. É dado puro que é jogado, por exemplo, numa tela de caixa eletrônico, por exemplo, né? São consultas rápidas e de alto volume, né? Os Forms Processing é o reconhecimento automático de formulários, por exemplo, né? É o tal no concurso você tem o gabarito, então, esse gabarito é reconhecido, né? Por isso que geralmente o gabarito, ele é vermelho ou laranja. E você, o que você faz? Você destaca com caneta preta ou azul, né? Pode ser a lápis? Pode ser a lápis, né? E daí o equipamento, ele faz a transposição de luz e detecta esses pontos escuros, né? Seja preto ou azul, e lê o gabarito do concurso ou de uma prova, né? Records Management, que é o ciclo de vida do documento. Ele faz o tratamento do ciclo de vida, né? Dos registros, aliás, tá? O Content Management, que é tecnologia para criação, captação, ajuste, distribuição e gerenciamento de todo o conteúdo, tá? E aí tem uma breve descrição do que seria o tempo útil, né,
ou tempo de vida de cada mídia, né? Se você pegar um jornal, por exemplo, a durabilidade, né, em torno de... Claro que aí está digamos assim, num processo bastante adverso, né? Claro que se você guardar um jornal muito bem guardado, ele dura mais de 5 anos, né? Mas o tempo médio é de 5 anos. Um papel normal, 20 anos. Meio magnético, 30 anos, né? E assim sucessivamente. O microfilme, 500 anos, e papel especial sem acidez, 1000 anos, né? O grande problema dessas mídias não é esse tempo de vida útil. Nós observamos que o grande problema atual é a questão da portabilidade dos equipamentos que as leem, tá? Quem imaginou que 5 anos, 25, 30 anos atrás eu tinha um equipamento chamado videocassete, que hoje eu não tenho mais para ler as fitas VHS, não é isso? Então vamos... Isso. E aí temos equipamentos diversos, né, que possibilitam a leitura. Vamos ver um rápido vídeo agora sobre a digitalização. Vamos ver. A era das pilhas de papéis em cima da mesa de trabalho. As empresas descobrem as vantagens da digitalização de documentos. Resultado, economia de espaço e agilidade nos negócios. Veja só. Esta empresa digitaliza documentos, transforma papéis em arquivos de computador. Para o empresário Paulo Guinen, é uma solução para ganhar espaço, tempo e dinheiro. A economia vai decorrer do tempo não usado, não gasto com instalações e pessoal na busca, tá certo? O lucro vai estar na melhor qualidade do atendimento do seu público interno ou externo, tá certo? E a eficiência como um todo, tá certo? Porque você vai ter segurança de estar trabalhando com uma informação exata, tá certo? E no momento que você realmente precisa dela. A empresa digitaliza 20 mil documentos por dia. São papéis como prontuários médicos ou notas fiscais. Os documentos são escaneados um a um. Depois é feita a indexação, isto é, os papéis são organizados em arquivos por palavras-chave. Por número de maquineta, por código, por razão social e por CNPJ. Aqui a gente vai fazer uma pesquisa por código, que seria a maquineta. A gente digita o número da maquineta e automaticamente ela aparece a imagem para a gente, da proposta. A empresa grava os arquivos em CD. Segundo o empresário, os clientes guardam somente os papéis exigidos por lei e descartam o resto. A economia de espaço é grande. Um CD, ele tem a capacidade de armazenar aproximadamente 2 pilhas destas de documentos. A aproximação com o cliente é uma ferramenta muito importante de venda nessa hora, certo? O convencimento é fácil. Uma simples demonstração, tá certo, é suficiente para o indivíduo perceber que aquilo é uma excelente solução para ele. Um dos clientes da empresa é este escritório de advocacia. Segundo a advogada Elisete Scatinha, antes a papelada atrasava o trabalho. Nas mesas havia pilhas e pilhas de processos. Eu tinha 15, 18 funcionários para transitar com as pastas para levar para os advogados, desenvolverem análise, os arrazoados, ou atender um cliente com essa pasta. O escritório começou a digitalizar os documentos há 4 anos. A situação agora é outra. Hoje o escritório de advocacia tem mais de 30 mil processos em andamento. São cerca de 8 milhões de folhas. É tanto papel que não caberia nem em 10 salas iguais a esta. E tudo isso hoje está aqui, no espaço de um computador, ao alcance de um clique de mouse. A empresária fez as contas. Se fosse guardar todos os papéis, teria de alugar um espaço de 1.000 metros quadrados. Com a digitalização... Então é isso. A digitalização de documentos é um fato que não tem mais volta, né? As grandes empresas estão partindo para a digitalização, né? Mesmo porque é muito mais prático você procurar a informação que você quer, ou os dados que você quer, indexados, do que ir lá buscar num arquivo permanente. Tá certo? Não percam a próxima aula, né? O seminário da professora,
que vai falar sobre motivação. Tá? Eu vou estar na primeira fila assistindo. Muito obrigado pela atenção, gente. Até uma próxima oportunidade, ok? Até outra. Grande abraço.